Bom dia, turma. Seja bem-vindo a mais uma aula, tá? Vamos iniciando aqui o estudo específico sobre triângulo, tá? É uma forma geométrica tão importante que a gente tem praticamente um capítulo todo para estudar suas propriedades, as suas características e algumas fórmulas de cálculos apenas estudando os triângulos, tá? Nessa primeira parte a gente vai estudar os elementos formadores de um triângulo. Posteriormente, a gente vai estudar 5 propriedades para que a gente possa descobrir qualquer valor que envolva um triângulo apenas aplicando essas 5 propriedades, tá bom? Então, nessa primeira aula, a gente vai estudar basicamente os elementos formadores de um triângulo e a primeira ou a segunda propriedade. Na aula seguinte, a gente vai ver as propriedades seguintes junto com a resolução ali de uma questão para que você consiga entender como resolver estes problemas. Então vamos lá iniciar nossa aula. Então, nessa primeira parte, a gente tem que entender os elementos formadores de um triângulo retângulo, tá? Para quem não lembra, um triângulo retângulo é aquele triângulo que tem pelo menos um lado com ângulo, na verdade um ângulo reto. Que ângulo reto é esse? Um ângulo que mede 90 graus, tá? Então vamos lá, elementos do triângulo retângulo. Então aqui eu tenho a figura de um triângulo retângulo ABC, certo? Cujo ângulo reto é em A. Tá aqui o ângulo reto, um ângulo de 90 graus e é cortado por uma altura AD. Então note que aqui eu tenho um triângulo ABC, onde o ângulo reto está aqui em A, certo? Se eu pegar, traçar uma reta a partir desse ângulo A, onde está o ângulo reto, até a base, nesse caso aqui eu tracei a reta AD, neste lado eu chamo de altura, a altura do triângulo, tá bom? Quando eu faço isso, pessoal, eu divido esse triângulo retângulo, ABC, em dois triângulos, tá? A partir daí eu vou ter o quê? Eu vou ter o triângulo ABD, certo? Também retângulo, com ângulo reto aqui em D. E eu vou ter o outro triângulo ACD com um ângulo reto aqui também em D. Tá? Então, a partir daí, vamos ver os elementos que formam. O primeiro deles, eu vou ter a letra A, que é a medida da hipotenusa. Que hipotenusa é essa? Note que o lado A está aqui. Hipotenusa, pessoal, é o ângulo oposto ao ângulo reto. Então, aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto, eu chamo de hipotenusa. Então, note, se eu pegar aqui o triângulo maior, ABC, onde é que está o ângulo reto? Aqui em A, né? O ângulo reto está aqui em A. Quem é o lado oposto a esse ângulo? Aqui a medida A, né? Esse lado aqui. Então, a esse lado eu chamo de hipotenusa, ok? Vamos fazer aqui outra análise. Se eu pegar aqui agora o triângulo ABD, o ângulo reto está onde? Aqui em D, certo? Agora, quem é o lado oposto ao ângulo D? O lado C. Então, o C aqui nesse caso é a hipotenusa. Então, tudo depende do triângulo que eu estou analisando, tá? Então, para esse triângulo maior, ABC, quem é a hipotenusa? É esse lado A, tá bom? Os outros lados desse triângulo a gente chama de cateto. Então, um triângulo retângulo, ele tem uma hipotenusa e dois catetos. Então, aqui, ó, os outros lados desse triângulo, quem são? O lado B e o lado C. Então, a esses lados a gente chama de cateto, tá ok? Então, recapitulando, eu vou ter uma hipotenusa e dois catetos. Quem é a hipotenusa? Lado oposto ao ângulo reto. Quem são os catetos? Os outros dois lados do triângulo, tá bom? Então, aqui, nessa figura, a letra H é a medida de altura, a gente chama de altura. Quando eu traço uma linha do ângulo reto até a hipotenusa, essa linha eu chamo de altura do triângulo. Aí aqui eu formei outros dois triângulos, tá? A letra N eu chamo de projeção do cateto AC sobre a hipotenusa. Então note que aqui eu vou ter o cateto AC, né, o cateto aqui B. A esse outro lado eu chamo de projeção, certo, do cateto AC ou do cateto B. Eu posso aqui identificar como AC ou como apenas B. Então esse lado N aqui menor eu chamo de projeção deste cateto. O outro lado aqui que está aqui embaixo, identificado aqui como M, tá? Desculpa que voltei. A esse outro lado aqui, eu chamo de projeção do outro cateto C.
certo? Então aqui, vamos recapitular. Eu vou ter uma hipotenusa, dois catetos e duas projeções, tá? Aí eu tenho que identificar quem é a projeção de quem. Então, a essa projeção aqui, N, está mais próximo desse lado B, então N é a projeção de B. A esse lado M está mais próximo aqui desse lado C, do cateto C, então M é a projeção de C, tá? Então agora, identificamos todos os elementos de um triângulo retângulo, vamos partir para as propriedades, tá? A primeira dela é a mais importante, ok? Acredito que já tenhamos visto, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Claro, em homenagem ao matemático Pitágoras, né? Quem diz que é a primeira relação métrica, tá bom? Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Diz que só pode ser aplicado, claro, só pode ser aplicado num triângulo retângulo, tá bom? Então, se eu tenho um triângulo retângulo, um triângulo com um ângulo reto, que é um ângulo de 90, eu posso aplicar o Teorema de Pitágoras. Então, o que é que diz o Teorema de Pitágoras? Que hipotenusa ao quadrado, então aqui no caso vai ser hipotenusa ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu vou pegar ali o valor da hipotenusa elevado a 2 igual à soma dos catetos ao quadrado. Tá? Vamos ver um exemplo que fica mais fácil a gente identificar. Então, aqui eu tenho, tirar aqui do meio. Qual a medida da diagonal de um retângulo cujo lado maior mede 20 cm e o lado menor vale 10? Então, note aqui, ó, eu tenho um retângulo, aqui eu tenho a base 20, aqui a outra de comprimento 10 cm e eu tenho um ângulo reto. Ele quer medir a diagonal, então eu vou traçar aqui a diagonal. Então, note que essa diagonal agora vai ter outro nome. Por quê? É o lado oposto ao ângulo reto. E que lado é esse? Chamamos de hipotenusa. Então, é essa diagonal que a gente quer descobrir, que no caso é a hipotenusa, a gente basicamente vai aplicar o Teorema de Pitágoras para descobrir. Lembrando que eu tenho que saber, para descobrir a hipotenusa, eu tenho que saber os outros dois lados, tá bom? E aqui eu sei. Então, basta aplicar o teorema. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado, vai ficar A ao quadrado, igual a soma dos catetos ao quadrado. Então, vai ficar 20 elevado a 2 mais 10 elevado a 2. Certo? Qual a ordem? Resolve primeiro a potência, para depois somar. Então, vamos ficar A ao quadrado é igual 20 elevado a 2 dá 400, 10 elevado a 2 dá 100. Agora eu somo, vai ficar 500. Para terminar a questão, eu tenho que isolar o valor da hipotenusa, né? Esse elevado a 2 aqui tem que sair daqui e sai indo para o outro lado em forma de raiz. Então, a hipotenusa vai ser igual a raiz de 500. No caso aqui, ele calculou uma calculadora, né? Deu aproximadamente 22,36. Então, o valor da hipotenusa é 22,36. Se desse uma raiz exata, bastasse você calcular o valor da raiz. Então, pessoal, o Teorema de Pitágoras é o teorema mais fundamental da parte geométrica, que pode ser aplicado apenas no triângulo retângulo, quando eu tenho um ângulo reto, mas que é de extrema fundamental importância e você vai conseguir resolver diversas questões apenas aplicando o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então, na próxima aula a gente termina ver o restante das propriedades e outras fórmulas aplicadas no triângulo retângulo. Até mais.